Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Toda a gente sabe o momento em que vivemos, que temos de estar em casa. Isto já não é uma coisa que é só de Portugal, é uma coisa recomendável para todo o mundo e devemos, especialmente nós que somos mais jovens, embora eu já não seja propriamente muito jovem, mas que não estamos naquela fase de risco, ficarmos em casa. É muito importante para evitar contágios neste momento em que por todo o mundo se está a correr para uma cura para este Covid. Agora, muitas pessoas vão ter que ficar em casa, especialmente pessoas com famílias, com crianças, e é importante dar aqui algumas alternativas de coisas que podem fazer em conjunto. Por isso, eu reuni aqui 10 jogos que nós podemos usar para contexto familiar. Ou seja, fui à minha ludoteca, que tem bastantes jogos, como muitos de vós sabem, e fui buscar 10 jogos que são fáceis de encontrar em Portugal. Ou seja, vocês podem encomendar até online e facilmente os conseguem ter em casa, que são jogos de introdução. Quando eu digo de introdução, não são muito complicados, não são muito complexos, mesmo que peguem, ou seja, que não conheçam nada disto dos jogos de tabuleiro ditos modernos, estes novos designs, pegam facilmente no jogo, leem as regras, ou podem ver os vídeos, que há muitos online, leem as regras, que não têm muitas páginas, à exceção aqui de um jogo, apenas um vai ser mais complexo. Podem ver como se joga rapidamente e facilmente podem começar a jogar, e no entanto são jogos que vão querer manter depois na vossa coleção ou ludoteca, mesmo que queiram depois partir para jogos mais variados, mais complexos, mais pesados, mais longos, porque são jogos sempre interessantes para vocês jogarem quando têm ou menos tempo, ou com outras pessoas a quem queiram introduzir, ou para jogar com as crianças. Portanto, são jogos sempre relevantes para ter na vossa ludoteca. São jogos que eu comprei e que nunca me desfiz deles, portanto, é porque devem ter algum interesse e alguma importância. O primeiro que eu quero recomendar aqui é o Ticket to Ride. Há muitas versões deste jogo. Podem comprar estas versões tipo o Ticket to Ride Europa ou o Ticket to Ride, por exemplo, Estados Unidos, que têm estes mapas maiores, mas depois há versões mais pequenas como o Ticket to Ride Nova York ou o Ticket to Ride London. Mas os princípios são sempre os mesmos. Tem aqui mapas, neste caso é o mapa da Europa, e como podem ver, tem aqui várias linhas nos vários trajetos que podem querer seguir. Portanto, afinal, o jogo consiste em fazer estes trajetos. Vou ficar aqui só com uma parte do tabuleiro, estes trajetos entre as várias cidades na Europa que têm cores associadas. As cores são as cartas que estão disponíveis com cores de carruagens, que podem variar bastante. Como podem ver, estão aqui várias cores. Portanto, vocês vão recolhendo as cores das carruagens correspondentes para poderem depois, então, colocar os comboios da vossa cor, que são assim estas pecinhas, no tabuleiro, nos respectivos sítios, para reclamar as linhas. Isto para darem cumprimento a uns bilhetes, que são outras cartas que têm pontos. E basicamente é reclamar as cartas, colocar os comboios nas linhas e reclamar as ligações para fazer pontos. O jogo é muito simples, é só isto. Depois há algumas variações e há alguns tipos de jogos daqui da coleção dos Ticket to Rides, porque há muitos, mas no fundo é isto, é um jogo muito simples. Qualquer pessoa aprende a jogar isto rapidamente e tem alguma estratégia. E é um jogo fácil e que eu recomendo para manterem na coleção. Praticamente todos os gamers têm um Ticket to Ride, mas para estes casos de jogos mais de introdução. E eu tenho o meu na versão Europa, mas podem escolher uma outra qualquer. Um outro jogo que eu recomendo aqui é o Arraial. É um tema português e é de autores portugueses, mas isso também é importante para recomendar, porque existem vários jogos deste tipo e eu recomendo este. Porquê? Existem muitos jogos que partem desta mecânica do Tetris e no fundo é isso que vai acontecer. Isto vai ter aqui um sistema rotativo para poder escolher as peças. Isto vai dar sempre alguma estratégia ao próprio jogo. E depois vão recorrer a cartas onde estão representadas estas várias peças. E as peças são como peças de Tetris, como podem ver, que depois representam aqui o tema dos arraiais. Embora provavelmente não poderíamos fazer arraiais tão depressa como quereríamos, mas no fundo acaba por ser conseguir preencher aqui a vossa grelha com as pecinhas e vão tentando fazer padrões de cores, e os padrões de cores vão dando pontos, e o jogo vai ser basicamente isso. Portanto, também é um jogo bastante simples, com regras fáceis, com estratégia, com interatividade e que qualquer pessoa pode jogar. E é um jogo também de autores portugueses, aqui até de Leiria, do Paulo e do Nuno, e que de uma editora também portuguesa, aqui a Mebo Games,
e são facilmente jogos que vão poder jogar e não deve estar difícil adquirir isto. Portanto, é um jogo interessante, especialmente porque faz relembrar esta nostalgia do jogo Tetris, que muitos de nós da minha idade e mais velhos também jogaram, e que algumas das crianças também não conhecem, e assim podem ser introduzidas a este tipo de jogo, que é bastante icónico e faz parte da história dos videojogos e dos jogos em geral, porque a maior parte destas mecânicas são replicáveis. Portanto, Arraial, mais um jogo interessante para ter em casa. Outro jogo aqui incontornável é o Azul. Tem o nome português, o tema é português, mas o jogo é alemão, é de uma editora alemã, autores alemães, mas tem componentes muito interessantes. Isto acaba por ser, é um jogo que vão ter peças disponíveis de azulejozinhos e que vão colocando no vosso tabuleiro, fazendo aqui linhas, e consoante vão preenchendo aqui estas linhas, eles vão entrando nos vossos azulejos e vão fazendo um sistema de pontuação que conta linhas e colunas e peças adjacentes. Tem aqui alguma estratégia tática, é bastante fácil de perceber como é que se joga, porque é imediato, é colocar peças e ganhar pontos, e qualquer pessoa pode jogar isto também, muito simples, e é um jogo visualmente muito bonito, e ainda por cima falo dos nossos azulejos que são tão bonitos e interessantes. Portanto, é mais um jogo importante e é rápido para ter em casa, que se joga num instante, é muito fácil, é muito intuitivo e é visualmente muito interessante. Um jogo a ter em conta. Outro jogo também que eu recomendo aqui é o Sagrada, dentro deste tipo de jogos, também reeditado numa versão portuguesa pela Mebo Games. Acaba por ser um jogo também abstrato, um pouco como o Azul, em que nós vamos tentar fazer padrões nestes vitrais, supostamente, da Sagrada Família. Em que vamos ter aqui os vitrais, vamos colocar, e depois tem aqui um sistema em que vai sempre colocando aqui peças cada vez que o jogo começa, e depois vamos tentar colocar dados aqui nos vários locais, com sistemas de restrição, depois com algumas regras especiais, e vão tentar conseguir construir aqui os vossos vitrais, e no final vai haver um sistema de pontuação. Não lançam dados, os dados lançam dados, os dados são lançados e depois vocês é que escolhem os dados que querem colocar. Não é lançar para avançar, como é alguns dos jogos de massas que vocês encontram em todo o lado. Estes são jogos com mecânicas diferentes e este é um exemplo deles. Mecânica é tão simples como lançar dados e depois escolher, que é uma coisa que não é muito óbvia dos jogos mais comerciais. Portanto, este jogo também é visualmente muito bonito e as crianças tendem a gostar dele, e o modo solitário também é muito interessante. Este jogo dá para ser jogado sozinho, com bastante qualidade, com bastante interesse, ou seja, qualidade de jogo, é isso que eu quero dizer, qualidade na experiência de jogo. Portanto, este é mais uma recomendação. Este jogo também tem expansões, vocês podem comprar expansões para melhorar ainda a experiência de jogo. Portanto, é um jogo com bastante potencial para jogar sozinho, isolado na versão base, ou para comprarem expansões, para terem mais complexidade, mais opções e mais variedade no próprio jogo. Outro jogo que eu tenho de recomendar, isto dentro dos jogos de draft, chamamos-lhe card drafting, porquê? Porque consiste em ter cartas que nos chegam da mão, conjunto delas, escolher uma, guardar e passar às outras. Também é uma coisa muito simples, muito básica. Existe já a versão Sushi Go Party, que tem também mais elementos que podem adicionar. Ou então tem também esta versão mais curta, mais pequenina, que é uma caixinha aqui até metálica. Esta é a minha versão francesa, mas podem encontrar isto na versão portuguesa. Isto existe em Portugal, penso que é da Devir. E podem usar este jogo para transportar para qualquer lado, é bastante portátil, joga de modo bastante simples, todas as pessoas percebem a lógica disto e acaba por ser sempre diferente, porque depende das opções que os jogadores tomam e das cartas que vão saindo. Portanto, é um jogo também interessante dentro destes chamados jogos de escolha de cartas ou card drafting. Um outro jogo também muito interessante é aqui o King Domino, editado em Portugal pela Moropiaf, penso eu, que parte do sistema de jogo dos dominós para com eles construirmos territórios e assim marcar pontos. O jogo também é bastante simples, é interessante porque tem um sistema de escolha de peças único que consegue equilibrar quem escolhe as peças mais poderosas e entre quem as escolhe primeiro. Tem um mecanismo muito próprio para conseguir fazer isso, é bastante original, bastante fácil. Tem umas peças também muito giras, aqui os mini-reis. E é um jogo que pode ser facilmente jogado também a 2 jogadores só, ou então até 4. E a 3 também dá para jogar a 3. Um jogo bastante rápido e, se quiserem também, podem adicionar expansões que tornam o jogo ainda mais variado. Mas eu prefiro só a versão base porque é interessante por isso mesmo, é portátil, é rápida,
e de um modo muito rápido dá-nos uma boa experiência de jogo. Um jogo que também tem estratégia, tem aqui um domínio espacial para conseguir organizar bem o território e acaba por ser muito interessante por isso. Outro jogo que também é um clássico já, muito interessante, é aqui o Splendor. Consiste num jogo em que estamos a juntar cartas, e as cartas, basicamente é um jogo de cartas, mas comparamos com estas fichas fascinantes, parecem fichas de póquer, mas não tem nada a ver com isso. São só interessantes porque é bom tocar nelas, que representam cores. No fundo, são recursos que as cartas produzem e com esses recursos conseguimos comprar outras cartas e com isso fazer pontos. É muito, muito simples, é muito interessante. Praticamente toda a gente, mesmo que nunca tenha jogado nenhum jogo, gosta disto porque percebe rapidamente como é que o jogo funciona. E é um jogo muito versátil também, rápido de jogar, fácil de perceber. E também podem comprar uma expansão depois, que é o Cities, se quiserem jogar um jogo ainda com mais variabilidade e alguma pequenina dose de complexidade adicional. Portanto, é um jogo também muito, muito interessante para ter nem nas ludotecas, e para todas as casas deviam ter uma coisa destas. Tenho aqui também um outro jogo que também é bastante interessante, rápido. Aqui o Century Spice Road. Este é o primeiro título desta coleção destes jogos. Este para mim é capaz de ser para mim o mais original, porque consiste num deck builder, que é um tipo de jogo destes jogos de tabuleiro modernos, faz o deck builder num modo bastante simples. No fundo nós temos cartas e com as cartas conseguimos obter estes vários cubinhos, que são destas tacinhas, que têm diferentes valores. Existem 4 tipos de tubos e as cartas permitem fazer conversões entre eles. Ou seja, jogamos a carta, convertemos cubos nulos ou ganhamos cubos novos e depois com isso conseguimos ir buscar cartas que também valem pontos. E no final, quem fizer mais rapidamente conseguir buscar um certo número de cartas, porque isso varia consoante o número de jogadores, ganha o jogo, porque soma os pontos de vitória das cartas. É tão simples quanto isso e dá aqui uma sensação interessante de gerir um baralho de cartas e conseguir planear e trabalhar com isso. É um jogo também bastante simples, muito fácil de perceber, com poucas regras, estão a ver, é mesmo só uma folha. E que é um jogo já muito interessante e que depois podem comprar os jogos adicionais para juntar e ganhar e ficar com um jogo ainda mais complexo, ainda mais longo. Mas esta versão simples do Spice Road para mim também é muito interessante. O jogo mais complexo de todos, lá está, o Agrícola. E porquê é que eu trago aqui este? Porque é de facto um jogo muito versátil. Vocês podem jogar na versão mais simples, podem remover cartas e remover algumas localizações para jogar até com crianças. Com crianças, por exemplo, que andam no ensino básico, conseguem jogar já isto com algum apoio e acaba por ser interessante para os pais e usar como ferramenta educativa, como eu demonstrei no outro vídeo que saiu, provavelmente saiu antes deste ou será depois, mas eu acho que vou pôr antes, para perceber como podem usar um jogo deste tipo para jogarem e ao mesmo tempo aprenderem e saberem trabalhar com os componentes de jogo para um objetivo que é o da aprendizagem, mas que ao mesmo tempo é divertido para vocês. Escolhi também este jogo porque ele é muito versátil. Porquê? Especialmente se tiverem a versão mais antiga, mas na versão nova também é bom, também dá para fazer isso, porque vocês podem jogar sozinhos, é um jogo que dá para jogar a solo, ou dá para jogar até 4 jogadores, e podem introduzir níveis de complexidade diferentes. Portanto, se dominarem a versão base, depois podem juntar níveis de complexidade adicionais e com isso têm um jogo que é inesgotável. E depois, se quiserem, podem comprar mais expansões, porque isto dá para expandir até 6 jogadores com uma expansão, e comprar baralhos de cartas adicionais para terem ainda mais formas de poder jogar o jogo. Portanto, é um jogo que, sim, este sim devia estar em todas as casas. Pode ser mais difícil de entrar no jogo porque tem muito mais complexidade, mas existem muitos vídeos online a explicar para jogar. O livro de regras está muito bem ilustrado, demora um pouco mais a digerir, mas lá está, também vão ter tempo agora e é uma forma de aprender o próprio jogo. E se quiserem até treinar a leitura com crianças também é bom, e mesmo para vocês que têm mais tempo agora provavelmente para este tipo de coisas. E fica aqui as minhas recomendações destes 10 jogos que provavelmente todas as casas deviam ter e seria muito bom que tivessem, para conseguir suportar tempos de clausura ou quando quiserem mesmo dedicar algum tempo a jogar em conjunto com a família, familiares, ou convidar pessoas para jogar, ou no caso dos gamers, ou seja, os gamers são aqueles que já jogam de um modo mais intenso e com mais conhecimentos, para terem aqueles jogos mais rápidos e que permitem realmente ter alguma versatilidade para ter jogos para jogarem para vocês ou para apresentarem a pessoas novas ao hobby destes jogos de tabuleiro modernos, destes novos tipos de jogos que são para muitos de nós uma paixão. Com aqui as sugestões. Até um dia destes.